Ó, e superamos uma candidatura tripla europeia, hein? Bélgica, Alemanha e Holanda estavam aí na disputa. Ju, sua manchete de hoje, muito bom dia. Chega mais, galera. Vai entrando, compartilhando, comentando aqui na live. É isso, Yara. É o país do futebol, né? Muito bom dia, meninas. Bom dia, Yara. Bom dia, Lu. Bom dia, Fran. Eu quero destacar sobre o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que já está classificado, né, para a próxima fase do BR feminino, deu aquela disparada. E o Santos, as sereias da Vila Belmiro, que aperiga muito por um possível descenso. Já tenho ali um alerta e é muito triste ver um clube pioneiro passando por isso. Lembrando, gente, que o Campeonato Brasileiro Feminino não foi paralisado, mas Inter e Grêmio seguem sem jogar, mas estão nas atividades. Daqui a pouquinho a Ju também conversou com a assessoria dos dois clubes, vai atualizar. E Fran, que prazer estar de novo aqui com você. E, obviamente, vamos começar falando de Mundial Feminino 2027 no Brasil. Ô, Fran, e ser brasileiro é diferente, né? Porque todos os países, quando anunciaram, a Copa vai ser na Austrália, com um tipo de comemoração. O Brasil, a galera pulou, se abraçou, deu tapa. É o jeito brasileiro, né, Fran? Bom dia para você. Bom dia, Yara, bom dia, Ju, Luísa, todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Realmente, eu fui dormir de madrugada aqui na expectativa, fiquei muito ansiosa e tinha coffee break, e nada acontecia, uma enrolação, mas eu acho que valeu a pena a espera, eu acho que a gente estava merecendo essa oportunidade, eu acho que às vezes as pessoas não têm a noção do que é sediar uma Copa do Mundo, e eu acho que por isso foi toda aquela emoção da Pelé, da Duda, das pessoas que estavam lá nos representando, e foi incrível, assim, a expectativa tá as melhores possíveis, e a gente vai falar sobre isso, mas foi uma grande, grande conquista. Ó, e lembrando, Fran, acho que a gente tem que falar, né, que a gente já tem um legado muito grande da Copa de 2014, a Copa masculina no Brasil, e isso foi fundamental para que o Brasil pudesse sediar a Copa feminina, porque hoje não existe a previsão de nenhum investimento público para a Copa feminina. Mas lembrando que em 2014 também não existia essa previsão e a União acabou tendo que arcar. Então já vou passar a bola para vocês, o que está acompanhando isso. É um investimento que o Brasil vai ter que fazer mais em instalações temporárias, né, Lu? Mas lembrando que não dá também, a gente tem que ter esse cuidado para, de repente, não dar uma derrapada, Lu. Eu acho que esse é um ponto bem importante, além da representatividade histórica, né, e da chance de crescimento da modalidade que a gente vai ter agora, a gente precisa olhar para o ponto de vista da organização, porque na Copa do Mundo Masculino em 2014 houve muito essa discussão, uma discussão muito relevante e necessária sobre o uso de dinheiro público, os gastos indevidos em função da Copa masculina. E se a gente pegar alguns números, o Brasil gastou mais de 8 bilhões de reais naquela época para construir e reformar os 12 estádios da Copa do Mundo e ainda mais 1 bilhão para a questão das operações e também das instalações temporárias. E como você mesma colocou, Yara, naquela época houve a promessa de que o dinheiro público não seria usado e a gente viu que deu no que deu. Então agora na Copa do Mundo Feminina é necessário que a gente fique muito de olho nisso, que haja uma fiscalização de uma forma muito em cima mesmo para que isso não aconteça. Pela proposta que foi realizada, é uma Copa do Mundo muito mais sustentável, né, muito mais respeitosa com a realidade do nosso país e que a gente sabe, né, é um país carente de investimentos em tantas áreas, saúde, educação, segurança pública, estruturas de outras formas, ainda mais agora com tudo que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Enfim, é um país que precisa de investimentos em muitas áreas, então esse investimento não pode ser mal usado, por isso a gente tem que ficar muito de olho, mas pela proposta, é uma proposta interessante, em que serão gastos 67 milhões de reais com as operações e com as instalações temporárias. É muito dinheiro? Claro que é, mas há uma previsão de retorno de investimentos na ordem de 500 milhões de reais, então é algo favorável, rentável do ponto de
vista de investimentos e de negócios. Mas a gente tem que ficar de olho para saber se isso de fato será cumprido, porque a gente sabe, a gente vive num país em que a administração pública, de uma forma geral, não é lá muito confiável, né? Não é um setor que tenha tanta credibilidade. Então, um evento dessa magnitude, dessa proporção e que envolve tanto dinheiro, é também um prato cheio para a corrupção, para que pessoas que tenham uma má intenção possam se aproveitar. Então, será necessária uma fiscalização muito em cima, muito restrita mesmo em cima disso, para que isso não aconteça. Em 2027, estão previstas aí o uso de 10 arenas das 12, né, que foram utilizadas na masculina. A Arena das Dunas e a Liga Arena ficaram de fora, Ju. Então, lembrando aqui, ó, Maracanã, Neoquímica, Mineirão, Beira Rio, Mané Garrincha, Fonte Nova, Arena Pernambuco, Arena Amazônia, Arena Pantanal e o Castelão. O investimento, Ju, de 7% só do custo total da Copa do Mundo masculina. Bom, essa infraestrutura, né, Yara e meninas, vai ajudar bastante, né, porque em 2027 a gente já vai ter esses estádios prontos, essas arenas, e se a gente vê 2014, como bem a Lu destacou, a Copa do Mundo masculina, teve todo aquele estardalhaço referido até ao dinheiro público, e a gente viu que foi totalmente errado, e por isso que foi feito às pressas todas essas arenas. E hoje, em 2027, a gente vai ter o quê? Uma infraestrutura voltada para o futebol feminino, né? Então, eu acho que isso já é um ponto muito bom, porque a gente vai ter todos os estádios muito bem alocados, e isso vai ajudar também em logística e tudo mais para as demais seleções, e referido também o dinheiro público. E a gente tem que ficar de olho, sim, mesmo com uma infraestrutura que a gente já vai ter em 2027, mas a gente sabe que nas surginas sempre rola essa questão de uma mala preta, enfim, o dinheiro público que pode sim ocorrer em tudo isso. Então, é ficar de olho, como a Lu bem disse, mas eu acho que esses estágios vai ser muito legal para a gente acolher as seleções de todo mundo, as pessoas, os torcedores, né, que vão chegar. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. Os aeroportos, muito bem aqui no Brasil. No aspecto infraestrutura, o Brasil, para 2027, comparado à Copa do Mundo 2014, está muito bem melhor preparado. Lembrando que a Valesca Araújo, né, que foi a coordenadora da candidatura, esteve com a gente aqui no programa anterior, Fran. E como ex-atleta, hoje comentarista, como que você vê esse Brasil sediando em 2027? A gente viu uma Olimpíada, né, no Brasil em 2016, acontecendo no Rio de Janeiro, a importância dessa torcida, e eu acho que falando ainda mais, né, Ju, Lu, acho que de uma forma geral aqui, a gente tem uma Cris Gambaré indo para a seleção brasileira, a gente tem uma Sueli indo para a seleção brasileira, uma Rosana na base, né, a Aline Pellegrino. Como que você vê a formação de quem está ali, Fran, na liderança, né, sendo essa cara da seleção brasileira e desse projeto? Olha, eu acho que primeiro a Cris foi um grande acerto da CBF, assim, de ter levado ela. Se tinha uma pessoa melhor preparada para o cargo, é ela. E eu já vejo algumas mudanças com a presença dela. O fato de a gente ter 2 amistosos agora contra a Jamaica no Brasil, com ingressos antecipados, com valores acessíveis, eu tenho certeza que é dedo dela, assim. E o fato de ter a Copa do Mundo aqui, eu falei, né, que é a oportunidade de nós, brasileiros, elevar o patamar do futebol feminino. Mas para isso acontecer, nós temos que estar todos empenhados, todos alinhados. CBF, clubes, né, as federações, nós, imprensa, de cobrar quem tem que cobrar, elogiar, divulgar, falar mesmo, para que as coisas aconteçam e para que as coisas, que o futebol feminino seja cada vez mais natural, faça parte já do dia a dia, da rotina dos torcedores, para que quando chegue em 2017 não seja nenhuma surpresa, né? Já seja acolhido a situação da Copa do Mundo. E como que você faz isso? Não é tendo jogos em estádios fechados.
porque não é atrativo para o público. Às vezes acontece uma situação essa no Brasileirão. Então você tem que abrir os estádios, colocar em campos melhores. Não precisa ser nos principais estádios, onde a gente sabe que tem um custo muito grande para poder abrir, para poder manter. A gente entende isso, mas levar às vezes um jogo do Brasileiro, às vezes num horário que não é atrativo para o público no dia de semana, isso prejudica a venda do produto. E aí isso acaba afastando mais as pessoas do futebol feminino. E a gente andando todos juntos, federações, CBF, imprensa, mídia, eu acho que tem tudo e dá tempo ainda de fazer as coisas acontecerem para que 2017 seja um sucesso, não só a seleção brasileira, mas também a Copa Feminina no Brasil. Ô, Fran, Yara, aproveitando, diga, Lu, pode ir. eu acho que a Fran tocou num ponto interessante, porque a Copa do Mundo eu vejo como um marco histórico ela acontecer no Brasil. É uma chance de alavancar a modalidade como nunca antes vista, apesar de a gente já ter tido jogadoras históricas como a Fran mesmo e tantas outras, Martas Cristiane, Cici Roseli, enfim, tantas outras. Resultados importantes também, como 2 medalhas olímpicas, vice-campeonatos mundial, mas eu acho que dessa forma, acontecendo no Brasil, é uma chance de ouro para que a modalidade esteja com muita visibilidade, né? Então, é aquela competição que quando está acontecendo, todo mundo fica de olho, todo mundo acaba se engajando. Mesmo aquele cara que tem preconceito, que fica, eu não gosto, então, quando começa uma Copa do Mundo, começa a acompanhar, começa a ver, poxa, é legal, começa a conhecer as jogadoras. Então, eu acho que é a chance de chamar mais pessoas para acompanhar o futebol feminino. Agora, como a Fran colocou, a gente precisa trabalhar bem para que essa oportunidade de ouro ela seja concretizada, né, para que a gente consiga explorar o máximo de potencial, o potencial dessa competição acontecendo aqui. Então, os clubes precisam trabalhar bem, não dá para fazer o que o Atlético Mineiro faz com o futebol feminino mais, sabe? Os olhos vão estar todos voltados, todo mundo agora vai ter que trabalhar, as federações, a arbitragem, as árbitras precisam estar sendo bem pagas, então é toda uma estrutura, de uma forma geral, para que o evento aconteça e para que ele consiga, né, ter os resultados que a gente espera. Fran, já vou jogar a bola para você de novo, pensando, então a gente está falando de uma estrutura, mas estrutura também pensando em convocação, né? A gente tem um Arthur que a gente vê algumas mudanças já ali na lista do que ele vem fazendo, tá todo mundo nessa expectativa dos amistosos para ver Marta e Cristiane em campo jogando no Brasil. Eu quero saber de você, o que dá para sugar ainda dessas duas jogadoras? Você como veterana, e a gente tem uma lista aí de jogadoras que também querem entrar. A Lu tocou num ponto muito importante ali, porque eu lembro na última Copa, quando a Debinha começou a ganhar espaço, né? Quando a Marta já não estava lá na sua melhor posição, a Debinha foi ganhando e de repente nos bares os homens começaram, quem é a Debinha? Quem é essa jogadora? Chegou a rasgar o meião lá no lance. Então, assim, até que ponto a gente tem que manter a velha guarda? Até que ponto dá para ter uma renovação? O Arthur está fazendo isso na sua visão? E você dentro de casa, né? Sendo a esposa da Andressa aí também, você vê esse outro lado, né? Essa juventude Andressa também já chegando numa certa idade aí, mas você vê a realidade. Como que você enxerga essas últimas convocações? Como que o Arthur tem feito e mesclado isso? E o que esperar, né, de Marta e Cristiane ainda? Dá para sugar delas? Olha, é uma pergunta de milhões, assim, né? Essa em relação à Cris e à Marta. Mas eu acompanho a Cris aí no Brasil, acompanho a Marta aqui na NWSL, e eu acho que o ponto limite, né, das duas, eu acho que seria a participação nas Olimpíadas. Não consigo ver elas disputando uma Copa do Mundo ou estando ou seguindo na seleção nos próximos anos. A Marta já falou que vai se aposentar da seleção este ano. Assim, eu acho que as duas têm muita experiência, acho que as duas ainda podem agregar, e eu acho que talvez nesse momento, em questão de respeito da história delas, por tudo que elas fizeram, seria uma despedida, e eu acho que uma despedida merecida das duas, de ir para as Olimpíadas. Eu sei que é um elenco curto, né? Porque são somente 18 atletas, 16 de linha, mas por que não? Se elas estão performando, talvez se não conseguem ou não conseguirem, às vezes, jogar 90 minutos, às vezes 15, 20, 30 minutos,
pode fazer a diferença, porque eu acompanho aqui principalmente a Marta e eu sei que ela ainda está competindo em alto nível, né? Eu acho que às vezes está até melhor este ano do que no ano passado, quando ela teve uma lesão super séria. Agora, sobre o Arthur, das convocações, acho que ele tem já feito essa mescla de renovação com experiência. Acho que essa última dele agora para a Jamaica foi uma das mais coerentes dele na minha visão, e acho que às 18 deve sair muito desse grupo de 26, se eu não me engano, 23 que ele convocou agora. Acho que tem algumas ausências que deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha por causa de algumas lesões, que é o caso da Ari Borges, que não está conseguindo ter uma sequência, machucou antes da final da Copa Ouro, voltou, lesionou agora o joelho, fez também uma mini cirurgia. Angelina, que vinha fazendo uma temporada impecável aqui no melhor. Fazia tempo que eu não via ela no melhor nível dela, físico, técnico. Isso reflete também na campanha que o Orlando está fazendo, líder da NWSL. Então, assim, a gente está perdendo. Tem essas questões de lesão, e que eu acho que o Arthur deve esperar, porque elas vão se recuperar, mas muito em cima da hora da convocação. Mas se falando das convocações, acho que ele tem sido coerente com aquilo que a gente está vendo. É óbvio, né, que às vezes é uma preferência ou outra de alguns nomes, mas pelo que o trabalho que ele vem fazendo desde quando ele assumiu, tá tudo seguindo conforme o esperado. Novidades, às vezes, com algumas experientes. Debinha ficou de fora, o Zenerato retornou, a Cris retornou, a Marta ficou fora, retornou. Então, acho que é legal essa experiência de mais velhas com as mais novas, mas o caminho está traçado e eu acho que já está fazendo parte da renovação. E é legal isso, ó, aí tá a lista de convocados, se não me engano, né? Aí a gente vê a presença da Bianca Brasil, que a gente quer tanto trazê-la aqui também para participar dessa resenha com a gente. Acompanhei muito o trabalho da Bianca Brasil, ainda reserva ali no time do Palmeiras, ganhando espaço na Libertadores, quando o Palmeiras consegue ser campeão no Equador. E quem também, Fran, ficou com uma pulguinha atrás da orelha depois dessa convocação foi a goleira do atual time, né, líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, a Kemily, né, que fica com a vaga da Lelê no gol. Ela ficou muito tempo ali, né, na sombra. A Lelê acaba se lesionando, lógico que não era o momento que ela mais queria. E ela falou um pouquinho pra gente sobre essa expectativa em relação à convocação de estar na lista olímpica e sobre esse gol do Corinthians, né? Primeiro, vamos escutar ela falando sobre essa convocação do Arthur. Será, aí, Ju, a gente deve discutir, com o Arthur à frente da seleção, fica mais fácil para quem é do Corinthians ou fica até mais difícil? Vamos escutar a Kemily aí, bate um papo com ela. Foi uma surpresa muito boa. Eu vinha trabalhando muito para conquistar uma vaguinha na seleção. Acabei, quando eu joguei em 2021, que seria o momento da minha oportunidade, eu acabei machucando meu joelho logo no início de 2022, na Supercopa. Então, acaba que a gente sai um pouco do cenário. Então, agora, conquistando meu espaço novamente, espero ter outras oportunidades para vestir a camisa da seleção e honrá-la da mesma forma que eu honro a camisa do Corinthians todos os dias. A gente teve essa convocação da seleção agora, né, do Arthur e tal. O que você achou dessa convocação dele? Você estava na expectativa de estar lá, mesmo não estando nessa? Está na expectativa de estar na próxima? A expectativa é sempre a maior, né? Eu estava assistindo, estava ali no Media Day, mas eu estava aqui no cantinho assistindo no celular. Obviamente, estava esperando ouvir meu nome, mas não foi dessa vez. É continuar trabalhando pé no chão, que tem mais uma, né? A das Olimpíadas, a gente sabe que a lista é bem enxuta, né? São só 18 atletas, mas o sonho continua. Enquanto houver esperança, a gente vai conseguir trabalhar buscando esse sonho. Com o Arthur na seleção, é uma chancezinha a mais ou não? Isso não interfere? Eu acho que não, porque senão já teria ido mais vezes. O Arthur sabe do meu potencial, do meu trabalho. Foi um cara que confiou muito em mim quando eu vim para o Corinthians. Mas a gente sabe que isso não... O Arthur é um cara muito certo. Então, não é amizade, essas coisas que ele vai levar para a seleção. Mas eu sei que eu estou no caminho certo, estou trabalhando e já estou lá, novamente. E aí, Fran, o que falar desse gol da seleção brasileira? Sim, a Lelê, que até então era a titular absoluta,
acaba se lesionando. A gente sabe que tem a Luciana, e como você enxerga? Pensando em Olimpíada, mas um ciclo pensando em Copa do Mundo. É um setor que ultimamente a gente está com bastante dificuldade, né? A gente teve a Lorena no passado, que provavelmente estaria na Copa do Mundo, se lesionou do LCA. Aí a Letícia, que esperou por tanto tempo por essa oportunidade, teria essa oportunidade, se lesionou também. A Camila, que foi a terceira goleira nas Olimpíadas, né? E vinha tendo oportunidade, se lesionou também, todas com lesões seríssimas. Então, não é errado a Kemily sonhar com essa oportunidade, porque é um setor que está com carência, né, na posição. E eu acho que, graças a Deus, aí a Lorena voltou, porque voltou no momento certo. Acho que ela é a goleira no momento mais preparada para assumir a titularidade da seleção. Acho que é a goleira que mais me passa confiança. É claro que a gente tem goleiras crescendo. A Luciana é uma goleira muito experiente, já disputou Copa do Mundo, já foi titular, está aí anos na seleção. Ele deu oportunidade para a Tainá, que já trabalhou com ele, Natasha, que ele já conhece também. Ele já deu oportunidade para a Barbieri. Então, assim, é um setor que eu acho que ele não tem certeza de quem que ele vai levar. Acho que a única certeza que Deus proteja e não aconteça nada aí seja a Lorena e a briga por uma segunda goleira. Inclusive, Fran, foi o setor mais contestado na convocação da última Copa do Mundo, né? Quando a Pia leva a Bárbara, foi o nome que a torcida assim, não gostou de jeito nenhum. A Luciana acabou ficando fora, havia uma expectativa muito grande pela goleira da Ferroviária. Então, de fato, é um setor muito aberto da seleção brasileira. E sempre que chega um técnico novo, ele pode dar oportunidades, observar outras atletas, né? Então, acaba sendo um espaço aberto aí para muitas jogadoras que queiram ocupar a posição. Exatamente. Pode seguir, Ju. Fran. Não, pode seguir para você comentar melhor o seu comentário. É exatamente isso que a Lu falou. É um setor que está aberto, é um setor que a gente tem uma carência, mas é um setor que está evoluindo. Eu acho que o fato de ele ter levado 4 goleiras agora diz muito também sobre isso, né? E a gente sabe que a gente tem só 2 amistosos. Então, vamos ver o que o Arthur vai fazer, mas é um setor onde acho que todo mundo pode sonhar com essa vaguinha aí. Perfeito. E pegando, né, esse gancho sobre essa posição de goleiras, você havia citado a Barbieri que o Arthur Elias chegou a dar uma oportunidade para ele, e é algo muito legal também que eu consigo perceber, acho que todas nós, né, e todos também que estão ligados aqui com a gente no Joga Junto, que ele é o treinador que convoca por momento. Isso que é bacana, né? Porque a gente sabe que tem aquele treinador que gosta de um conservadorismo, é um grupo mais fechado, mas o Arthur Elias não, ele convoca quem está bem. Bianca Brasil, tá bem? Tá lá. Né? A Gutierrez, a Amanda Gutierrez, eu acredito que vai chegar também a hora dela, que ela tá jogando um bolão no Palmeiras, artilheira, né, do campeonato com a camisa alviverde. Mas ele é um treinador que, assim, ele dificilmente vai cometer alguma injustiça. Como você até mesmo destacou aqui, que ele convoca realmente essas jogadoras por momento. E indo nessa linha, você falou sobre carência do gol. Para mim, a Lorena também, né, no meu ponto de vista, eu acho que ela é essa goleira que é titular nesse momento, né, para as Olimpíadas. Tem a questão da Lelê, que também vinha com a titularidade, mas sofreu essa lesão. Esse caminho da mescla. Veteranas com as mais novas. A Cris, a Marta, que eu acredito que seja também a última Olimpíadas delas, dificilmente em 2027 possa jogar a Copa do Mundo. Mas o Arthur Elias, ele vem mesclando bem? Você acha que falta alguma peça pontual? Eu me entristeço de ver a Angelina, né? Que, mais uma vez, é uma baixa muito importante. E a lesão dela tá ficando meio que crônica, né? Não sei se você até pode falar isso melhor para nós, porque, mais uma vez, é uma baixa muito importante para a gente e muito triste. Essa mescla tá legal? Você acha que falta alguma mexida pontual ou o caminho é esse bom que o Arthur Elias vem fazendo?
Olha, Jô, eu acho que o caminho é esse. Se você for pegar, né, das veteranas, a gente tem a Cris, a Marta, Debinha, a Adriana. Eu acho que são as 30, né? Acima dos 30 aí que o pessoal fala que quando chega nos 30 já tem que cortar. Eu acho que elas têm ainda muito o que oferecer para a seleção. É o que eu falei, às vezes pode não ser titular qualquer uma delas, mas elas têm muito futebol para poder agregar tanto dentro de campo como fora de campo também. E se você for pegar, né, as mais Caroline, uma pena que vai ficar fora, porque vivia um ótimo momento, é um grande potencial. A própria Angelina, a lesão dela ano passado, né? Ela lesionou o LCA, foi voltando aos poucos. Esse ano, pô, ela estava super bem, mas foi só uma artroscopia mesmo. Foi num jogo, bem no finalzinho do jogo, no lance ridículo, como sempre aí no caso a recuperação ela é mais rápida, um mês, às vezes um mês e pouquinho, ainda dá tempo, porque a convocação sai na primeira semana de julho e ela estaria voltando, mas teria umas 17 sessões de treinamento ainda para poder ganhar um ritmo novamente, de estar bem fisicamente. Se ela voltasse assim, é uma jogadora que eu contaria no meu grupo, porque ela está muito bem e não é uma lesão tão séria como um LCA. Então a gente vê Priscila, a gente vê, ele deu oportunidade, né? A gente vê a Yasmin muito bem, a gente tem Antônia muito bem. Eu sei que às vezes são jogadoras experientes que disputou a Copa do Mundo. Rafa, apesar da idade, pô, é uma segurança para mim. Ela ainda está entre as melhores zagueiras do mundo, performando muito bem. Então acho que essas daí, acho que a Tamires também entra nesse grupo, né, dos 30 e pouco, que talvez também seja a última dela, mas eu acho que tá legal, que elas ainda podem ajudar a nossa seleção nessa Olimpíada, e alguns nomes que ele não deu oportunidade ainda, pode ser que dê pós-Olimpíada já. Por exemplo, você falou da Amanda Gutierrez, acho que ela merecia uma oportunidade e ele deve estar vendo isso, né? A gente tem Tainá Maranhão, que também vem se destacando no Palmeiras. Enfim, várias jogadoras que, se ele não conta agora, porque é um espaço muito curto, poucos nomes, ele vai contar certamente pós-Olimpíadas. E aí, alguma dessas aí, dos 30 e pouquinho aí que eu falei, aí sim eu acho que vai começar a perder mais espaço e vai ser cada vez mais normal a ausência delas na convocação. Ô, Fran, só aproveitando, já vamos começar a falar de campeonato brasileiro aqui, mas você acompanha a Liga dos Estados Unidos. Até tocou num assunto muito importante, que é a Rafa. A Rafa deixa a Europa, né, um Arsenal, para ir para os Estados Unidos. Cada vez mais a gente vê as brasileiras indo para os Estados Unidos. É porque a Europa está mais difícil, ou porque os Estados Unidos se tornou mais atrativo? Como que a gente faz esse balanço da realidade do futebol brasileiro? É porque a gente caiu um pouquinho, né, o tático, o físico. Você que está aí acompanhando a Liga dos Estados Unidos, como que você vê esse nível e como essas jogadoras estão aí jogando para estar preparada para uma Copa do Mundo? Eu acho que é legal essa pergunta, Yara, porque todo mundo faz essa comparação mesmo. Ah, por que não? Por exemplo, a Tarciane, de 20 anos, veio aqui para o Houston do que para a Europa. Eu acho que a Europa, assim, você tem que ir para times muito pontuais, onde você vai estar aparecendo demais. Você pega uma Espanha, é um Barcelona, às vezes um Atlético de Madrid, mas a liga em si, ela não é competitiva. Você vê o Barcelona sendo campeão com muitas rodadas de antecedência. Você vai para a França, é o Lyon e o PSG, né? Às vezes aparece um Paris, você vai, sei lá, para a Itália. A Roma agora evoluiu bastante e passou a Juve, foi bicampeã aí do italiano. Agora, você vem aqui para os Estados Unidos, além de ter sempre muitas estrangeiras, né? Japonesa, coreana, canadense, espanhola, muitas brasileiras, tem essa diversidade e, cara, qualquer time pode ser campeão aqui, porque é uma liga muito competitiva, onde tudo pode acontecer. Se você for pegar a média de públicos, aumentou muito, o investimento está cada vez maior aqui, porque os americanos, né,
devido aos últimos resultados que também não foram bons do feminino e que, cara, isso para eles é inadmissível. É um país como Estados Unidos ficar fora de uma semifinal, de uma final. E aí eles chamam quem se destaca para fortalecer a liga deles e com isso eles também evoluir e seguir evoluindo. E financeiramente também eles têm muito dinheiro, porque não importa qual esporte é aqui. O que importa é que tem um esporte, o investimento ele é feito igual. Aqui o futebol feminino é mais visto do que o futebol masculino, por exemplo. Então é a igualdade assim que se trata. E eu Legal. acho que não é porque nós não evoluímos ou porque a gente caiu, muito pelo contrário, é porque eles enxergam muito potencial nas brasileiras para poder trazer, para poder evoluir a liga deles e com isso a gente consegue evoluir também, porque é um futebol de muita transição, um futebol muito físico, às vezes você não vê muita jogada bonita, individual, mas são jogos muito competitivos, né? A gente tem aí as maiores transferências do futebol mundial é daqui, e são duas jogadoras da Zamba, por exemplo, a Kundanage e a Banda, que eles gastaram uma nota para poder trazer. Então, acho que eles estão enxergando isso como algo para deixar a liga mais forte, mais atrativo.